Boa noite, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o conteúdo que é a cultura afro-brasileira e indígena. Então, nós estamos chegando no final do conteúdo programático da nossa disciplina, né, de Sociologia e Cultura Organizacional. E agora a gente entra na parte que é mais voltada às questões étnicos raciais. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas duas culturas, né, a cultura afro e a cultura indígena, e que são culturas aí que fazem parte da formação étnica do Brasil, né? Culturas que muitas vezes são marginalizadas e culturas muitas vezes esquecidas, né? São culturas de extrema importância para a formação do povo brasileiro. Aqui, inicialmente, eu trouxe para vocês uma frase do Nelson Mandela, né? Líder aí pelo fim do apartheid na África do Sul. O Nelson Mandela, ele é um exemplo de luta pela libertação, né, dos negros, pela liberdade dos negros. Então, a frase que ele diz é a seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisamos aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Eu achei essa frase bastante interessante porque ele traz que o ódio e o amor, né, eles são coisas que são aprendidas pelas pessoas. A gente se forma em sociedade e a gente aprende esse sentimento. Então, quem ensinou que devemos julgar o outro pela cor de sua pele, né? Ou pela cor de seus olhos, ou por sua cultura? Foi a sociedade que nos ensinou isso. Nós, brasileiros, né, nós somos um povo multicultural. O que significa isso? Que nós somos formados da miscigenação de diversas culturas. A maior parte do povo brasileiro hoje, eles são formados por várias etnias. Se vocês pegarem um exemplo de vocês mesmo, né? De quantas etnias vocês são formados? Vocês são formados de populações indígenas, africanas, europeias, italianas, né, alemãs. Qual é a nossa etnia? A maior parte de nós é formada justamente dessa miscigenação. Nós somos um povo de várias culturas, né? Então, o brasileiro, ele é assim. O Brasil, ele é um povo de uma miscigenação, né? A gente vê na nossa região uma predominância também do aspecto europeu, né? Por isso que ainda a gente tem na nossa região uma cultura preconceituosa bastante grande. A gente tem ainda essa questão bastante arraigada na nossa sociedade, né? Porque o nosso processo de colonização ele teve uma influência bem grande da colonização europeia. Mas nós temos sim na nossa miscigenação aqui da nossa região sudoeste do Paraná, uma miscigenação também de indígenas, africanos, japoneses, né? De diversas culturas. Então, quais são os principais grupos étnicos, né, que formaram aí o Brasil? Os indígenas, obviamente, né, a população original, né, que vivia aqui antes da chegada do colonizador. O africano, que foi trazido como escravo para trabalhar nos ciclos econômicos do Brasil. E o europeu, que primeiramente chegou como colonizador e depois, mais tarde, veio outros grupos de descendência europeia, como eu falei antes para vocês, italianos, alemães, ucranianos, poloneses, né? Diversos outros tipos de povos europeus. Então, os indígenas, né? Os indígenas é o povo aí que é o povo nativo, né, do continente americano. Então, segundo os dados do IBGE, existem cerca de 305 a 315 etnias no Brasil, atualmente, que falam mais de 270 idiomas. Então, hoje no Brasil existem de 305 a 315, por volta de 305 a 315 etnias no Brasil, né? Na época de colonização do Brasil, esse número ele era muito maior. Lembrando que hoje restam pequena quantidade se comparada quando o Brasil ele foi colonizado, né, pelos portugueses.
Então, a gente ainda tem uma grande diversidade étnica de indígenas no Brasil. Por exemplo, na nossa região, a gente tem bastante presença, por exemplo, de caigangues, né, de guaranis, caiobás. A gente tem bastante na nossa região e no Paraná a presença desses tipos de etnias. Mas no Brasil todo existem diversos tipos de etnia. A maior parte dessas etnias, a população ela já está inserida no mundo globalizado, né? Elas já são civilizadas, elas já tiveram contato com o europeu, vamos assim dizer, né? Com outro tipo de etnia. Então, hoje, aquela visão do indígena tradicional que a gente sabe, né? Que usa cocar, que não usa roupa, que vive na floresta, ele é uma visão arcaica, né? Existem tribos indígenas que vivem ainda desse jeito, isoladas? Existem, né? Principalmente na região norte, existem ainda algumas tribos que vivem dessa maneira. Mas a maioria hoje já eles estão inseridos na sociedade, são pessoas que têm moradias, né? Residências e não vivem em ocas, são culturas diferentes, né? Usam roupas, mesmo que grande parte dos indígenas hoje no Brasil, eles vivem também marginalizados, né? Eles não são pessoas de classes sociais elevadas, não são pessoas de poder aquisitivo, não são pessoas que têm uma renda econômica elevada, a maior parte não tem estudo, né, não tem ensino superior, por isso a questão da discussão das cotas no ensino superior para a população indígena e africana, né? Então, a população indígena hoje no Brasil, a maior parte está inserida na sociedade globalizada, vamos assim dizer, né? Eles assistem TV, eles têm acesso à internet, né? E isso não é errado, essa visão de que isso é errado, isso não é errado, porque a cultura passou por um processo de transformação, né? E resquícios da cultura deles também ficaram presentes hoje na nossa cultura, como por exemplo, na nossa alimentação, né? Na cultura do banho diário, a cultura do banho diário é dos indígenas, porque os europeus não têm essa cultura de banho diário, né? Então, vários aspectos da nossa cultura são culturas que ficaram da cultura indígena, mas a cultura indígena também sofreu transformação ao longo do tempo, né? Grande parte, então, dos indígenas, eles foram dizimados durante o período de colonização, né? Cerca de um terço da população indígena, ela foi dizimada durante o período de colonização. De que forma que elas foram dizimadas? Guerras, né? O conflito com o colonizador, a escravidão, as doenças, as epidemias. Então, por exemplo, a gripe, né? A gripe ela é uma doença europeia. Né? No Brasil, os indígenas que viviam no Brasil, viviam na América do Sul, não conheciam o que era a gripe. A gripe ela vai chegar com o europeu. E esses indígenas, eles não tinham anticorpos para a gripe. É como hoje o coronavírus, né? A gente não tem anticorpos para o coronavírus. Então, por isso que a taxa de letalidade ela é maior. Mesma coisa que a gripe nos indígenas, eles não tinham anticorpos para isso. E quando chegaram os europeus com essas doenças, se transformou em uma epidemia e matou uma grande parte de indígenas, né? Outro exemplo da cultura que ficou para nós hoje são, por exemplo, o uso de ervas medicinais, né? Os indígenas, eles sempre trataram as doenças com ervas medicinais. E essas ervas medicinais são bastante importantes para o avanço da medicina, né? De descobrimento de curas de doenças. Existem as áreas também de reservas indígenas. Que são as áreas de reservas indígenas? São as áreas demarcadas por lei pelos governos, onde os indígenas eles têm áreas específicas para a sua sobrevivência, né? Então, hoje são mais de 13, 14% de áreas de reservas indígenas no Brasil, né? Então, do território brasileiro, 13, 14% são de terras indígenas.
Nos últimos anos, teve-se uma discussão bastante grande em relação a isso, essas demarcações de terras indígenas, né? E aos conflitos com proprietários de terras, né? Grandes proprietários de terras, que muitas vezes esses grandes proprietários de terras ou até mesmo madeireiros acabam invadindo essas terras indígenas e acaba gerando os conflitos com a população que vive ali. Porque o indígena, ele tem um relacionamento diferente com a terra, né? O indígena, ele tem a terra como fonte de sobrevivência e não somente como fonte de exploração, né, de capitalismo. E ao entrar em contato com o capitalista, né, o madeireiro, o grande produtor de terras, eles enxergam a terra de uma forma diferente, que essa terra ela deve fazer lucrar. E aí que acontece muitas vezes os conflitos e muitos indígenas acabam sendo massacrados, né, nesses conflitos que acontecem. A gente tem aqui perto de nós, em Mangueirinha, uma área de reserva indígena. Ali vivem duas tribos, os caigangues e os guaranis. Então são duas tribos que vivem e sobrevivem dessa região dessa área que é terra demarcada por lei, né? Então os africanos, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles daqui a pouco também, sobre os indígenas e sobre os africanos. Os africanos, então, eles foram trazidos à força para o continente americano para serem escravizados e trabalhar como escravos. Não foi só para o Brasil, né? Teve vários outros países do continente americano que foram trazidos escravos. Por exemplo, a Haiti, o próprio Estados Unidos, né? Vários outros países também da América do Sul. O Brasil recebeu 40%. 40% dos africanos, então, que vieram como escravos para o continente americano, eles vieram para o Brasil. E para o Brasil vieram as principais etnias que vieram para cá foram os bantus, os sudaneses, que são uma população que vivia na parte mais oeste, né, da África. Então, na região litorânea, por exemplo, Costa do Marfim, Angola, Nigéria, estes países foram capturados, a maior parte dos africanos, então, que vieram para o Brasil. E em 1888, gente, aqui tá errado, tá? Eu já vou arrumar aqui no slide. 1888, aconteceu, então, a declaração da abolição da escravidão no Brasil. Mas aqui eu até coloquei um ponto de interrogação. Realmente, em 1888, a abolição foi realmente uma abolição da escravidão? A escravidão realmente acabou no Brasil? Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso, que se realmente ela teve um fim. Já a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Os europeus, né, então aí que são o terceiro grupo étnico. E como eu falei para vocês, né, formados por portugueses, franceses, holandeses, italianos, espanhóis, ucranianos, poloneses, diversos grupos de europeus. Os primeiros que chegaram foram os portugueses, né, que vieram para o Brasil, então, a fim de explorar aí as riquezas da colônia do Brasil. O Brasil foi sim uma colônia de exploração, não foi uma colônia de povoamento. Para o Brasil, os portugueses eles vieram para retirar o que de riqueza o Brasil tinha. Inicialmente encontraram o pau-brasil, depois encontraram recursos minerais, né? Encontraram o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois os recursos minerais, como por exemplo o ouro, principalmente na região de Minas Gerais, né? E teve uma intensa imigração europeia também para o sul do Brasil, que é a nossa região, né? Esses europeus que vieram para o sul do Brasil, é errôneo pensar que eles vieram para o sul do Brasil motivados pelo clima. Clima subtropical, parecido com o clima da Europa, que é em grande parte temperado. Não é essa a questão. Os europeus eles vieram para o sul do Brasil direcionados pelo governo. Então, o governo direcionou-os para o sul do Brasil porque o governo queria colonizar o sul do Brasil. O sul do Brasil já tinha sido disputado pelo Uruguai, por exemplo, no conflito da Cisplatina, pela Argentina também. Então, eles precisavam de pessoas para colonizar o sul do Brasil. E aí, os europeus, então, eles foram destinados para a nossa região para colonizar e para demarcar fronteiras.
Aqui nós temos uma tabela do censo de 2010, que foi o último censo realizado no Brasil, né? Este ano, que era para ser realizado o próximo censo, que é realizado de forma completa a cada 10 anos, mas ele foi prorrogado para o ano que vem, por causa do surto, né, da epidemia de coronavírus. Então, no ano de 2010, foi feita esta tabela, a partir do censo, né? A declaração de acordo com a cor ou raça da população. A questão de declaração de cor ou raça, ela é uma declaração que somente a pessoa pode dar. É uma questão de autoidentificação. Então, você se autoidentifica desta maneira. Não tem como alguém dizer para você de que raça que você é. Você se autodetermina de que raça você é de acordo com as suas características fenótipas, né? Então, de acordo com a cor do teu cabelo, do teu olho, da tua pele e da tua descendência, né? Então, por exemplo, aqui, em 2010, a maior parte da população brasileira se autodeclarava branca, 47%. E 43% se declarava parda. O que é o pardo? O pardo é a pessoa mais morena, tá? A pessoa de pele morena. É o declarado pardo. Posso dizer para vocês que hoje no Brasil, a maior parte da população brasileira é parda. Ela tem essa cor, raça, né? Ele é pardo. Justamente por quê? Por causa da miscigenação que nós falamos antes, né? Aí depois vem a negra, né? Que é 7,5% que se autodeclaram negros. 1% que se declara amarela. A amarela é a descendência japonesa. 0,43% indígena, uma pequena quantidade, né? De porcentagem, e sem declaração 0,02%. Essas pessoas sem declaração são aquelas que não souberam se declarar, né? Elas têm alguma raça, mas elas não souberam se declarar. Aí a gente vai falar um pouco mais, então, agora sobre os africanos, né? O que nós temos em comum? África e Brasil, né? Dois continentes aí separados por um oceano, o Oceano Atlântico, né? Que há milhões de anos atrás era apenas um continente. Se vocês perceberem, a costa da África se encaixa perfeitamente no litoral brasileiro, né? Há milhões de anos atrás, os dois continentes eram juntos. E o que nós temos em comum? Nós temos em comum as nossas descendências, né? As nossas etnias, justamente por causa da escravidão no Brasil, né? Dos escravos, dos africanos, dos escravizados, né? Vamos assim dizer. Que eles não se autodeclararam escravos, eles foram escravizados, né? E que foram trazidos para o Brasil, né, para servir de mão de obra escrava, e o que hoje compunham a nossa população brasileira, a nossa etnia. Então, o primeiro imperialismo europeu. A África, ela teve dois surtos de imperialismo, né? O que é o imperialismo? O imperialismo é uma política de expansão sobre outros países, né? E a Europa, ela teve dois períodos de imperialismo. O primeiro imperialismo, que foi esse período de escravidão, né, do século XV e XVI, e mais tarde, no século XVIII, XIX, também outra forma de imperialismo, chamado neocolonialismo, né? Então, o primeiro colonialismo que a Europa protagonizou aí sobre a África, né, foi baseada na ideia do darwinismo social. Ou seja, eles acreditavam que os africanos eram seres inferiores, né? Eram seres que precisavam aí da colonização europeia. Mas essa é um falso discurso. O objetivo do imperialismo europeu sobre a África era justamente angariar mão de obra barata e explorar as riquezas desse território. E foi aí que começou, então, a primeira forma de colonialismo da África sob o domínio do imperialismo europeu. E muitos africanos, eles foram presos, capturados e trazidos para o continente americano
para servir de mão de obra escrava. Inicialmente, eles eram levados para a Europa. Quando houve a descoberta aí do novo continente, eles foram direcionados para esse novo continente para justamente servir como mão de obra na colonização deste novo território, né? Então, quem que eram os africanos que foram capturados? Eram presos de guerras tribais, eram prisioneiros de dívidas, então eram pessoas livres na África e que foram escravizados e trazidos para o novo continente para trabalhar como mão de obra escrava, né? Não livre. Os navios negreiros, então, eles eram transportados, esses africanos, para o novo continente, para a América, por meio dos navios negreiros. Os navios negreiros, eles eram navios, né, onde os africanos eram colocados nos porões desses navios e eram transportados por dias até chegar nesse novo continente. Então, eles viviam em péssimas condições nesses porões, sem algum tipo de higiene, sem uma alimentação adequada, a proliferação de doenças era muito comum, né? E esses africanos, eles eram tratados como mercadorias, né? Com uma atividade lucrativa que geraria lucro e renda para o colonizador. No ano de 1854 vai ocorrer o fim do tráfico negreiro. Por que que isso vai acontecer, né? Primeiro, o receio de alguns outros movimentos de libertação que vinham acontecendo no continente americano. Por exemplo, Haiti tinha se declarado independente da França através de um movimento de libertação dos africanos. Então, os africanos que viviam no Haiti se rebelaram contra os senhores, mataram os senhores de escravos e declararam Haiti livre. No Brasil já tinha acontecido também algumas tentativas de rebelião. Tinha surgido aí a figura do Zumbi dos Palmares, né? E a figura os quilombos, né? Que eram onde os negros fujões eles se refugiavam e planejavam seus movimentos de rebeldia. E também por pressão da Inglaterra. A Inglaterra, que era aí o país de maior importância econômica da época, e estava em sua fase de desenvolvimento da primeira revolução industrial, eles precisavam que existisse mão de obra livre nas colônias europeias para que essa mão de obra livre tornasse consumidora dos seus produtos manufaturados que elas vinham produzindo. E o Brasil, né, Portugal, tinha dívidas econômicas com a Inglaterra. Então, eles eram forçados a aceitar as ideias aí, as imposições dos ingleses. Aqui eu trouxe para vocês um trecho de um poema que é Navio Negreiro, do Castro Alves. O Castro Alves, então, ele é um poeta brasileiro e ele é descendente de africanos, né? E ele fez justamente um poema que é Navio Negreiro, que fala sobre a vinda aí dos africanos para o Brasil nesses navios. É um poema mais extenso, né? Eu trouxe apenas um trecho para vocês estarem lendo. Se vocês tiverem curiosidade, né, de ler sobre esse poema, que é um poema muito bonito, vocês podem ter acesso a todo ele na internet. Então, a mão de obra africana era aquela que era responsável por girar a economia agrária do Brasil, né? E foi a mão de obra africana que participou aí de importantes ciclos econômicos do Brasil, como, por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro e depois o início do ciclo do café, né? Então, eles foram bastante importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil também. A gente tem que lembrar da sua herança cultural que eles deixaram para nós e de sua herança na participação das atividades econômicas do Brasil. Então, eles foram sim muito importantes para a nossa formação.
Os africanos, então, eles viviam em regimes de violência e viviam nas senzalas, né? As senzalas eram os lugares onde eles dormiam, como era, por exemplo, um galpão, né? Eles dormiam nesses lugares. Muitas vezes eles dormiam acorrentados também, para que eles não fugissem. E existia toda uma forma de violência. Já existiu várias novelas brasileiras também que retrataram este período, né, de escravidão no Brasil. Escrava Isaura, por exemplo, é uma novela que retrata este período. E eles viviam sobre violência quando acontecesse algum tipo de rebeldia. Então, se existisse algum tipo de rebeldia, por mínima que fosse, eles eram castigados, né, açoitados, maltratados, né? E aí, então, depois do tráfico negreiro, né, em 1888, foi assinada a abolição da escravatura. Como eu falei antes para vocês, né, na verdade, uma falsa abolição da escravatura. Então, no Brasil, vinha crescendo aí os movimentos abolicionistas, né? Cada vez crescia-se mais esses movimentos dentro do Brasil. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Esses movimentos abolicionistas, eles eram inspirados em movimentos abolicionistas de outros países e também vinha crescendo a migração de países europeus para o Brasil. Então começou a haver a unificação aí da Itália, começou a haver a unificação da Alemanha, né, que eram reinos e começou a se formar estados modernos, os países, e muitas pessoas começaram a migrar, sair desses países e ir para outros. E começou a vir muita mão de obra, por exemplo, alemã e italiana para o Brasil, e que era uma mão de obra mais especializada. Era uma mão de obra especializada mesmo, vamos assim dizer, né? E que pouco a pouco começou a substituir essa mão de obra negra e escrava, né? Então, a abolição da escravatura, ela não foi uma piedade da princesa Isabel, né? Ela não se compadeceu com os negros que viviam nesse regime de escravidão e de violência. Foi um cenário histórico que forçou ela a assinar essa abolição. Se ela não assinasse essa abolição, haveria muitos movimentos de rebeldia dentro do país, né? Essa abolição ela ia acontecer de outra maneira, de uma maneira à força. Então ela assinou. Mas quando aconteceu a abolição da escravidão no Brasil, esses africanos, esses negros, eles ficaram marginalizados. Eles não tiveram um apoio, uma política de apoio a essas pessoas, né? Eles não tinham aonde morar, muitos deles se obrigaram a ter que continuar trabalhando nas fazendas onde eles viviam por miséria, né? Então ele era mão de obra assalariada, mas recebia uma miséria, o que somente sustentava a sua alimentação e a sua moradia. Muitos foram viver em locais marginalizados, sem emprego, né? Resultando em hoje que grande parte da população negra é uma população pobre, né? Uma população que vive na miséria, uma população sem estudo. E faz quantos anos? Foi 1888, então faz 1988, faz cento e poucos anos, né, que aconteceu o fim da escravidão no Brasil. Isso é muito pouco tempo, isso é muito recente, são poucas gerações. Então, a escravidão hoje no Brasil, ela tem muitos resquícios que estão presentes e arraigados na nossa sociedade. Mas é um assunto que a gente vai trabalhar na próxima aula, né? Que é essa questão do preconceito, a questão da desigualdade social, que é um conteúdo que a gente vai estar trazendo na próxima aula também. E muitas manifestações culturais dos africanos foram proibidos de serem praticados. Por exemplo, a capoeira. A capoeira, ela é uma dança, mas ela é uma luta também africana, né? Hoje a capoeira é um resquício da cultura africana no Brasil. Ela era proibida de ser praticada. Por exemplo, a religião africana, né, o candomblé, por exemplo, né, era proibido também de ser praticado, as suas danças eram proibidas de ser praticadas, né? Hoje a gente tem vários exemplos na nossa cultura aí da cultura africana, né?
Aqui eu trouxe para vocês algumas questões que é importante para a gente desconstruir alguns conceitos que a gente tem da África, né? A África ela não é uma selva tropical. A África ela possui uma diversidade de biomas muito grandes, desde biomas de deserto, regiões montanhosas, regiões de savana e regiões de selva. Então ela é um mosaico, uma multiplicidade. Eu indico sempre um filme se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a África e sobre as lutas de independência e colonização da África, que é o filme Diamante de Sangue. Se alguém não assistiu, é excelente esse filme. É muito bom para entender sobre o processo de independência e guerra civil em Serra Leoa. E para entender que o continente africano ele não é um continente pobre, ele é um continente explorado. Ele é um continente riquíssimo, riquíssimo em recursos minerais, riquíssimo em cultura, mas ele é um continente extremamente explorado. As populações africanas, elas não são um amontoado de negros, né? Ela tem sim uma cultura, ela tem uma população que vive ali e que não devem ser julgados pela sua cor. O europeu, ele não civilizou a África, desculpa. Ele explorou a África, né? Como ele explorou o nosso continente também. Agora, aqui, pessoal, eu tenho um link de um vídeo para vocês. Eu coloquei o link desse vídeo aqui para vocês assistirem, tá? É um vídeo bem legal. É um vídeo de animação. Esse vídeo de animação ele vai falar sobre a cultura africana. É bem legal, tá? Por favor, assistam esse vídeo. Bem interessante. Vocês vão gostar. Os indígenas, então, né? Como a gente já havia falado um pouco sobre, que é a população nativa e que vivia no Brasil antes da chegada do colonizador. Segundo o censo, então, do IBGE, são cerca de 305 povos que vivem no Brasil, somando 896.917 pessoas que são indígenas. 324.834 vivem nas cidades e mais de 500 mil vivem em áreas rurais, né? Aproximadamente hoje, 0,47% da população é indígena no Brasil. Então, uma pequena porcentagem, né? Mesmo que muitos de nós temos descendência indígena. Por exemplo, eu tenho descendência indígena, né? Mas eu não me considero indígena, até porque eu não tenho traços, né? Não tenho traços indígenas, não, né? As características da cultura. Então, uma porcentagem bastante pequena hoje da população brasileira é a população indígena. Nós temos aqui um mapa que mostra a distribuição da população indígena de acordo com os estados. Então, a gente consegue perceber, né, por exemplo, o estado do Paraná é o estado que está de rosa, né, mais de 20 mil a 40 mil habitantes que são população indígena. A região que mais tem quantidade de mais população indígena é o Amazonas, que é ali onde que está de verde, né? As cidades que têm maior população indígena são São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga. As três, né, que vivem no Amazonas, então. Aqui eu trouxe um mapa para vocês que representa as terras indígenas demarcadas hoje no Brasil. Então, a gente percebe o quê? Que são 14% das terras brasileiras, que são terras demarcadas, cerca de 600 unidades. Então, aqui no estado do Paraná, a gente percebe que tem poucas terras indígenas demarcadas. Uma próxima de nós, como eu falei para vocês, é Mangueirinho, por exemplo, que a gente pode ter o exemplo, né? E é uma concentração maior na região norte, ali também no Mato Grosso, que é uma região que tem bastante conflito com proprietários de terras, né? Então, essa região ali do Mato Grosso, principalmente, é uma região bastante conflituosa, que tem bastante conflito de indígenas com produtores madeireiros e também mineradores. Aqui, então, eu trouxe outro mapa, né, que mostra 55% dos indígenas que vivem em terras indígenas estão na Amazônia e 45% dos índios que vivem em terras indígenas estão fora da Amazônia. Então, hoje, grande parte da população indígena, ela vive na floresta amazônica.
Um dos motivos também aí de preservação da floresta amazônica é a preservação da cultura, da etnia indígena, né? Então, os indígenas, eles chegaram na América por volta de 20 mil anos atrás, quando eles chegaram pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering é o estreito que divide a Ásia da América, né, do Alasca da Sibéria na Rússia. É um estreito pequeno e que, no último período de glaciação, ele ficou congelado. E foi aí que esses povos, eles passaram para o continente americano. Aqui no continente americano, eles se dividiram em várias tribos, né? Desde a região do Alasca até na Patagônia, na Argentina. E são diversos tipos de indígenas, né? A gente classifica como indígenas, mas são diversas etnias. Os de civilizações mais avançadas foram os incas e os maias e os astecas, que foram os indígenas que viveram na região do Peru, Guatemala, né? Então eram as populações mais desenvolvidas. Eles eram seminômades. O que é isso? Eles viviam da coleta, da caça, né? Eles não tinham um local estabelecido, eles viviam em um local estabelecido por um determinado tempo e eles migravam em busca de alimentação, né? E a sociedade era uma sociedade coletiva, ou seja, a educação das crianças, por exemplo, não era responsabilidade apenas dos pais, mas era responsabilidade de toda a sociedade indígena. A comida, a alimentação, não era de responsabilidade apenas da família, mas era responsabilidade de toda a sociedade que vivia ali. Então, eles viviam nesse regime comunitário, né? Então, como foi falado antes, a escravidão no Brasil ela começou aí com a extração do pau-brasil, né? O primeiro ciclo econômico do Brasil. Inicialmente, eles praticavam o escambo. O que é o escambo? O escambo é a troca. Então, o indígena fornecia sua mão de obra, enquanto em contrapartida o europeu dava-lhe presentes, né? Como, por exemplo, espelhos, miçangas, né? Coisa do tipo. Entretanto, quando o indígena ele começou a se recusar à prática né, do trabalho forçado, eles começaram a perceber que eles estavam sendo forçados ao trabalho, eles começaram a fazer resistência. E quando eles começaram a fazer resistência, foi aí que o colonizador impôs sobre ele uma escravidão. Vai surgir também a figura dos bandeirantes. Os bandeirantes, eles eram mestiços, filhos de europeus com indígenas. E eles eram os responsáveis por abrir estradas e aprisionar os indígenas para servirem como mão de obra. Vai aparecer também a figura dos jesuítas. Os jesuítas, eles eram, então, católicos, né, que vieram para o continente americano com o objetivo de catequizar os indígenas, arrebanhar pessoas para a igreja católica. Então, o que eles vinham para o Brasil? Eles vinham para o Brasil e para o continente americano como um todo, né, fundavam as suas áreas de missões e ali eles catequizavam. A gente tem várias missões aqui no sul do Brasil também, né? Argentina, sul do Brasil. A gente tem, por exemplo, em São Miguel das Missões, as ruínas, que é uma ruína histórica, né? Que era uma missão jesuítica no Brasil. Inclusive, foi cenário de uma guerra, que foi a Guerra Guaranítica, que foi a guerra dos Guaranis contra os portugueses e os espanhóis. Foi muito interessante conhecer essa região em São Miguel das Missões, né? Tem resquícios da igreja, do cemitério, de alguns outros lugares, né, de casas ainda presentes lá. Então, os jesuítas, eles impuseram aos indígenas uma nova religião, que era a religião católica. A religião dos indígenas, ela não é católica, é uma religião que é voltada à cultuação dos elementos da natureza, né? Para eles existem vários deuses. Existem o deus do sol, o deus da água, né? Eles acreditam em várias lendas, acreditavam em várias lendas, né? Hoje já a maior parte dos indígenas eles têm outras religiões, né? Mas os jesuítas, eles impuseram uma religião, né? Mudaram a cultura e também impuseram uma religião aos indígenas, a religião católica. E como eu falei antes para você, cerca de 1/3 da população indígena ela morreu no período de cerca de
500 anos, menos que 500 anos, 200, 300 anos, um terço da população indígena ela morreu devido às batalhas, né? Batalhas com o português, batalhas contra outros tipos de tribos também, e também por conta das epidemias que chegaram através do colonizador. Então, a população indígena, a cultura indígena foi uma cultura também devastada pela imposição europeia. E hoje a gente tem vários traços também da cultura indígena na nossa cultura, na nossa alimentação, nas nossas danças e músicas, né? Então, pessoal, é isso aí a nossa aula de hoje, tá? Eu vou postar uma atividade para vocês no GCAD, no Moodle, desculpa, no Moodle. Então, acompanhem as nossas aulas por lá. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.